Olá, graça e paz. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9, nós encontramos Jesus falando ou ministrando a parábola do semeador, aonde o semeador sai a semear a semente, né? Ele conta essa parábola. Depois, no mesmo capítulo 13, a partir do verso 18 ao 23, isso em Mateus 13, porque Marcos e Lucas também vão relatar essa passagem ou esta parábola. Aí no versículo 18 ao 23 nós temos a explicação dessa parábola, porque Jesus ele fala da semente que caiu em terra de maneira superficial, né? Aquela que caiu e não encontrou raiz. Ele depois fala da que essa que caiu na beira do caminho seria a primeira, e depois ele fala da que cai em terreno rochoso ou pedregoso, e ele fala também da que foi semeada entre os espinhos, e ele fala também da semente que foi semeada em boa terra, em solo bom. E aí ele vai explicar o que representa cada solo desse, né? A circunstância que é essa semente, que é essa palavra, que é o evangelho. Essa semente é a palavra, é o evangelho, é a palavra de Deus que foi semeada, primeiramente pelo próprio Jesus, depois pelos apóstolos, hoje pela igreja. E então Jesus ele vai explicar o significado dessa parábola para os seus discípulos. E aí nós precisamos ouvir o Senhor, ouvir a palavra e nos encontrarmos nesses ensinamentos de Deus e aplicar a nossa vida. Então Jesus ele fala primeiramente dessa semente caída à beira do caminho, que são os corações endurecidos, que são os corações que não entendem, que não buscam o entendimento da palavra de Deus. Esse não entendimento, essa capacidade ou incapacidade de entender, ela é representada aqui pela figura do maligno, né? O diabo, o inimigo, roubando essa semente, arrancando essa semente. Então, quando não há compreensão, quando não há entendimento do que se é pregado, do que você adquire na palavra de Deus, é o inimigo roubando, arrancando essa semente que está sendo semeada no seu coração. Ok? Então aqui a gente vê a necessidade de buscar esse entendimento, aquilo que o salmista fala, de meditar na lei do Senhor dia e noite. Meditar é pensar no que você leu e buscar o entendimento, buscar entender isso, ficar refletindo sobre isso. E depois ele fala da semente que caiu em terreno pedregoso ou rochoso, que representa aqueles que se comprometem de forma emocional e superficial, querem esse compromisso com Jesus, com o Senhor, querem esse compromisso com a igreja de forma emocional e também superficial, sem aprofundamento, o que caracteriza um comprometimento não real, não um verdadeiro compromisso. São incapazes de perseverar diante das circunstâncias que provam a sua fé. Não perseveram, a falta de fé perseverante. E aí, circunstâncias que provam a nossa fé nem sempre são circunstâncias adversas. Não é só problemas da vida, não é só perdas, não são só tribulações ou perseguição que provam a nossa fé. Eu penso que talvez circunstâncias que mais trazem provas à nossa fé, à nossa vida cristã, são aquelas onde o conforto nos é proporcionado, onde o bem-estar nos é proporcionado. Isso desafia a gente seguir perseverante. Eu conheço e vejo, eu mesmo já vivi por isso, de em momentos de adversidade, de dificuldade, ser o momento que a gente mais busca a Deus, né? Que a gente mais ora, que a gente mais lê a palavra de Deus. A gente tem isso, essa necessidade de que a adversidade, as tribulações, elas gritam para nós que a gente precisa de Deus. E às vezes a falta dessas adversidades, a vida tranquila, a vida abastada, a vida com seus prazeres,
elas não nos levam para perto de Deus. Talvez esse momento de prova de fé seja essas circunstâncias na nossa vida. E aí esse coração que não está totalmente comprometido com Deus, que é um envolvimento emocional somente, ele não consegue superar essas circunstâncias que provam a sua fé. E terceiro, ele fala da que foi semeada entre os espinhos, que representam também os que buscam esse compromisso com o Evangelho, com a igreja, com o Senhor, de forma superficial, uma vez que não há arrependimento, né? Esses espinhos já estavam lá e eles representam o mal de nós que já estavam em nós quando ouvimos a palavra, o mal de nós que já está em nós quando nós diariamente ouvimos a palavra, ouvimos a pregação do Evangelho, representa as nossas podridões, os nossos pecados, as nossas fraquezas, que devem ser vencidos pela palavra de Deus que é semeada em nós, que devem ser vencidos por uma obediência à palavra de Deus, né? Então, esses espinhos sufocam essa semente. Então, nós precisamos vencer esse mal que é em nós, buscando-se arrependimento. Eles aqui representam aqueles que não conseguem romper com o mundo e seus prazeres, né? Os espinhos, e sufocam essa mensagem, sufocam essa semente neles plantada. Então os espinhos já estavam em nós e devem ser vencidas. Em quarto, ele fala da boa terra, aquela que produziu, né? O coração que abrigou a palavra de Deus, que recebeu a palavra de Deus, um coração preparado para frutificar. Esse é o coração que nós devemos ter, uma boa terra. Então, devemos pedir a Deus que prepare o nosso coração para receber a sua palavra, para que a palavra de Deus germine em nós e nos leve a dar frutos, né? Busquemos de maneira santa uma vida onde nós fujamos do maligno que nos persegue e tenta tirar de nós essa palavra de Deus. Busquemos vigiar as ciladas, né? Ou estar vigilante contra essas ciladas. Vamos nos dedicar à palavra de Deus, à oração, é o que nos capacita a uma vida de obediência à palavra de Deus e que nos capacita a ter um coração onde essa palavra de Deus venha frutificar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a paz. Busque em Deus a preparação para o seu coração, para que ele seja um coração frutífero para a glória de Deus. Siga em frente, olhando para o autor e consumador da sua fé. Um grande abraço, que Deus te abençoe.